Sabe quando a gente pensa, sei lá, como é que o barulho da rua, o cheiro do café, a imagem na tela, como isso chega na nossa consciência? Como o mundo lá fora vira experiência aqui dentro? Uhum. É isso que a gente vai investigar hoje, né? Mergulhar um pouco na ideia de sensação na psicologia, usando um material aqui sobre processos psicológicos básicos. Uma ótima pergunta para começar. A ideia é sacar o que é sensação, por que ela é tão fundamental e como as diferentes visões da psicologia tentam explicar isso. Exato. Sensação, assim, na essência, é o primeiro contato. São nossos sentidos, né? Visão, audição, tato, olfato, paladar, eles detectando e começando a codificar a energia que vem do ambiente. Então é o primeiríssimo passo. Isso. E é super importante não confundir com percepção, tá? A sensação é o registro bruto, físico, tipo a luz batendo no olho. Ponto. Ok, A percepção já é a interpretação psicológica disso. É o, estou vendo uma árvore. Entende a diferença? entendi. Uma é entrada, a outra é o que a gente faz com essa entrada. Perfeito. E entender essa base sensorial é chave para psicólogos. Ajuda em diagnóstico, avaliação de consciência, essas coisas. Legal. Ok, então vamos tentar desembrulhar isso. O material fala muito em estímulo, Uhum. que é qualquer coisa lá fora, luz, som, pressão na pele, que consegue ativar nossos sentidos. Mas o interessante que me pegou foi que a gente não capta tudo. Não mesmo. Longe disso. Nossa capacidade varia, a gente se adapta. Tem aquele exemplo da vela, né? Que eu achei incrível. Assim, o da sensibilidade visual. Diz que numa noite bem escura, sem poluição luminosa, o olho humano consegue ver a chama de uma vela a quase 50 quilômetros. É muita coisa. É absurdo se você parar pra pensar. E aí entra a tal da psicofísica. Isso, o que é exatamente? É o estudo que tenta medir essa relação, sabe? Entre o físico do estímulo, tipo a intensidade da luz, e a nossa experiência psicológica. Quanto precisa pra gente de fato dizer, tô vendo? Quantificar a sensação, de certa forma. Exatamente. O que é fascinante aqui é essa sensibilidade absurda que a gente tem. Mas, por outro lado, imagino se fosse ainda mais sensível. Seria ruim? Talvez. Já pensou ouvir todos os barulhinhos dos seus órgãos funcionando? O sangue correndo nas veias? Seria Perturbador, né? uma sobrecarga. É verdade? Não tinha pensado nisso. Então, toda a nossa construção da realidade, o conhecimento que a gente tem do mundo, deriva dessa coleta de informações sensoriais. Claro que isso muda. Como assim? Com a idade, por exemplo. É bem comum a gente perder um pouco da sensibilidade para sons muito agudos quando envelhece. Faz sentido, né? E o mais doido pra mim foi ver que esse papo é antigo. Não é coisa da psicologia moderna só, né? Jeito nenhum. Lá na Grécia Antiga, o Aristóteles já falava dos 5 sentidos como a porta de entrada para o conhecimento. Já estava lá atrás, né? Sim, e depois vieram os filósofos empiristas, como John Locke. A ideia dele da mente como tábula rasa, uma lousa em branco que as sensações vão preenchendo. Sei, a gente aprende tudo pelos sentidos. Isso. E teve o George Berkeley, que foi até mais radical. Ele questionou: será que as coisas existem se não tiver ninguém para sentir, para perceber? Nossa, profundo isso. E bem mais tarde, já no século XIX, o Wilhelm Wundt montou o primeiro laboratório de psicologia experimental. E boa parte do que ele fazia era justamente medir sensação. Visão, audição, tempo de reação. O começo da psicologia científica, né? Exato. E os experimentos do Wundt já mostravam uma coisa importante. Para entender sensação, a psicologia não anda sozinha. Tem que conversar com outras áreas. Tipo, Para entender visão, você tem que manjar um pouco de física da luz, de ótica, da biologia do olho, audição, física do som, olfato e paladar, química, tato, mecânica, calor. é bem interdisciplinar, então? Totalmente. Mesmo sendo o processo mais básico, entender sensação ajuda a entender coisas bem mais complexas na psicologia. Falando em abordagens, uma das primeiras tentativas de organizar isso foi o tal do estruturalismo, do Wundt e do Titchener, certo? Isso. Eles queriam meio que desmontar a consciência,
nos tijolinhos básicos, nas sensações elementares. Como assim? O exemplo que o material dá é bom. Um triângulo feito só de pontos. Para eles, o que existia primeiro na experiência eram as sensações visuais de cada ponto isolado. A percepção do triângulo viria depois, da soma. Parece meio mecânico. Pois é. E a nossa experiência não parece ser bem assim, né? A gente não vê pontos de luz soltos antes de ver, sei lá, uma cadeira. Não mesmo. Aí que entra a psicologia da Gestalt. Eles surgiram meio que em oposição a isso. E o que eles diziam? Basicamente, opa, peraí. O importante não são as peças soltas. É como a gente organiza tudo isso numa forma que faça sentido. O lema deles era que o todo é diferente da soma das partes. Ah, já ouvi falar disso. No exemplo do triângulo, a Gestalt diria que a gente percebe a forma do triângulo de cara. Não são só os pontinhos somados, é a relação entre eles que cria a forma. Isso parece bem mais intuitivo, mais próximo do que a gente sente. A percepção parece vir meio pronta, né? Exatamente. E hoje, claro, tem a abordagem neurofisiológica, que vai investigar o cérebro, como os neurônios processam esses sinais. Que área acende quando a gente vê vermelho? A base biológica da coisa. Isso. É uma peça super importante do quebra-cabeça, claro. Mas ainda não explica tudo, e especialmente a experiência subjetiva, o como é sentir aquilo. Certo. Então, para a gente amarrar aqui, o que a gente leva disso tudo? A sensação é esse primeiro passo, né? A captação bruta da informação do mundo é a base para a gente interagir, aprender, viver. Fundamental. E a gente viu que essa ideia vem lá da filosofia antiga, passou pelos empiristas, ganhou método científico com Wundt, gerou debates importantes entre escolas como o estruturalismo e Gestalt. E hoje dialoga muito com a neurociência. É o alicerce sobre o qual a gente constrói nossa realidade, no fim das contas. Perfeitamente colocado. E fica talvez uma reflexão para a gente pensar, né? Manda. Se a nossa sensação é a janela para o mundo, e a gente viu que ela pode variar, pode ser enganada às vezes, como será que tecnologias futuras, que talvez possam modificar ou até expandir nossos sentidos, como isso poderia impactar nossa percepção da realidade e a própria ideia do que significa ser humano? Nossa, boa pergunta. Muda tudo, potencialmente. Algo para a gente continuar pensando, com certeza.